Os covardes fogem do combate a todo custo. Eles desejam a paz, nem que isso lhes custe a liberdade. É por isso que os desertores são desprezados em todas as culturas. Como respeitar aqueles que silenciam quando a sua voz é calada, o seu território é invadido, a sua casa tomada e a sua família sofre abusos físicos e morais? Enganam-se os que evitam o confronto, afirmando fazê-lo em nome de Jesus. Conforme aprenderemos no Evangelho de Mateus, Cristo não veio trazer paz, mas sim espada. Após enviar os seus apóstolos em missão, ordenando que eles espalhassem as boas notícias do reino de Deus, Jesus deixa claro que haveria rejeição, hostilidade e perseguição. São muito sugestivas as figuras usadas pelo Senhor. Eu os envio como ovelhas do meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. A imagem de ovelhas sugere a inocência, uma vez que os pregadores estavam sendo enviados para abençoar com cura, libertação e vida. Os seus adversários eram comparados a lobos, porque eram predadores do rebanho, exploradores inescrupulosos. Para lidar com eles, os apóstolos deveriam ser precavidos e sagazes. Quem lida com pessoas malignas corre o risco de se tornar cínico e reativo, mas os enviados não deveriam permitir que a amargura lhes dominasse a alma. Os enviados de Cristo seriam perseguidos de diferentes formas. Eles seriam entregues aos tribunais, chicoteados nas sinagogas e julgados diante de governadores e reis. Quando Mateus escreveu o seu evangelho, essas coisas já haviam se realizado. Lucas registra a prisão de Pedro e de João. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Paulo, além de comparecer a tribunais e ser chicoteado, foi julgado diante de governadores romanos e diante do rei Herodes Agripa. Em face de tão gigantesca pressão, os discípulos de Cristo receberiam o poder sobrenatural do Espírito para confrontar tão poderosos adversários. Segundo Jesus, quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Somente isso explica o que Lucas registrou a respeito de Estevão, um dos primeiros diáconos, quando ele compareceu diante das autoridades e estava prestes a falar. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. O apóstolo Paulo também recebeu a astúcia das serpentes quando compareceu ao tribunal. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. A pregação do Evangelho romperia velhas tradições, despertaria paixões religiosas e iria contrariar interesses políticos e financeiros. Por esse motivo, o Senhor afirma: o irmão
trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Ao serem perseguidos, os discípulos não deveriam apresentar resistência. O reino de Deus não se estabelece em territórios, mas em corações. Sendo assim, o Senhor Jesus ordenou: quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Lucas registra o que havia ocorrido pelo menos 30 anos antes do Evangelho de Mateus ser escrito. Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os discípulos são alertados de que sofreriam a mesma rejeição e perseguição que Jesus experimentava. Afinal, o discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como o seu mestre e o escravo como o seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Após ser muito claro com os discípulos quanto ao que os aguardava, Jesus os encorajou dizendo: não tenham medo daqueles que o ameaçam. Como não temer, entretanto, a oposição ferrenha de pessoas poderosas, capazes de oprimir, ferir e até de matar? Cristo apresenta pelo menos duas razões. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. De acordo com as palavras de Cristo, as 2 razões para não temer são a convicção da imortalidade da alma e a certeza do cuidado do Pai. Nesse ponto, fica claro que a pregação do reino de Deus não é uma mensagem de autoajuda capaz de tornar a vida aqui mais confortável. O Evangelho é uma pregação radical que pode gerar muito desconforto nesta vida, com base em uma esperança de recompensa na eternidade. É exatamente o que Cristo afirma. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Ilude-se quem adere ao Evangelho em busca de paz instantânea. As boas novas do reino de Deus é que ele enviou seu Filho para perdoar os pecados dos homens e convertê-los de seus maus caminhos. Isso implica reconhecimento e enfrentamento de erros. A mensagem de Cristo tira o indivíduo da zona de conforto e o obriga a olhar para dentro de si. Ele é confrontado com as falhas de caráter, os medos, as covardias, as desculpas, as protelações e a autoindulgência. Inicialmente, o Evangelho lhe rouba a paz e produz em seu coração angústia, tormento, culpa e insatisfação com a própria condição.
A paz vem com o tempo, à medida que se adquirem novos valores e o comportamento é transformado. É preciso negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir o Mestre, abandonar hábitos antigos, para que finalmente se possa desfrutar da paz interior. Ainda assim, quando isso acontece, outro problema é criado. Quando se inicia a paz interior, a paz externa tem fim. O discípulo de Cristo tem agora uma nova mentalidade e isso incomoda muita gente. Nem todos estão prontos para passar por um doloroso processo de autoconsciência e transformação. Muitos não querem encarar as questões não resolvidas dentro de si. Eles não desejam reconhecer os próprios pecados e nem renunciar à vida que edificaram, ainda que seja construída sobre negações, racionalizações, mentiras e justificativas. Alguns familiares estão presos a antigas tradições. Alguns amigos estão sob a influência de líderes manipuladores. Há todo um sistema que opera na sociedade, alimenta-se da miséria material e moral dos indivíduos e que é avesso a mudanças. Há forças que militam para que as coisas permaneçam como sempre foram. As pessoas estão acomodadas. Reina uma certa paz. No entanto, Cristo não veio trazer paz, ele veio trazer espada. No reino de Deus é inconcebível que haja paz em famílias desequilibradas, onde há abuso e violência. Jesus vem trazer inquietação em tais ambientes. Em comunidades que convivem pacificamente com a corrupção, a exploração e a tirania, o Evangelho de Cristo traz conflagração, insatisfação e rebeldia. Foi assim que grandes movimentos de luta pela liberdade e pela igualdade tiveram início. Pessoas dotadas de princípios cristãos se recusaram a aceitar o status quo. Embora alguns acreditem que o embate se dará entre a religião cristã e outras forças da sociedade, nem sempre é assim. Os apóstolos foram perseguidos pela própria religião que professavam, o judaísmo daqueles dias. Pode ser que os cristãos comprometidos com o Evangelho sofram a oposição de líderes religiosos que corrompem o Evangelho e exploram as ovelhas. Outras vezes, assim como o Império Romano perseguiu alguns cristãos, alguns estados modernos perseguem aqueles que lutam pela liberdade de expressar a própria opinião, crença e pelo direito de educar os filhos segundo as próprias convicções. Não são poucos os que acreditam que o Estado é uma espécie de divindade para a qual devemos nos curvar, pois os líderes políticos e seus especialistas sabem o que é melhor para nós. Se aceitarmos isso, viveremos em paz. Se nos recusarmos, haverá conflito. Nesse sentido, Cristo não veio trazer paz, veio trazer espada. Todo aquele que vive em paz com Cristo, à semelhança dele, sofrerá rejeição, hostilidade e perseguição por parte do mundo. O Espírito de Deus dará a cada discípulo a habilidade de lidar com os conflitos com sagacidade, sem que seja contaminado pelo cinismo e pela amargura. Apesar do poder dos adversários, o cristão vence o medo ao se amparar na certeza do cuidado do Pai e na convicção de que este mundo não é a realidade última. Em uma outra esfera, há recompensa para aqueles que não abrem mão de seus valores e princípios cristãos, não negam a Cristo, aquele que não veio trazer paz, veio trazer espada. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai,
Sabemos que seguir Jesus exige um alto preço de nós. Por vezes, temos de contrariar os nossos próprios interesses, desejos e inclinações. É verdade também que para ser discípulos e viver de acordo com os princípios do reino, iremos angariar inimizades e oposição. Dá-nos, pois, sabedoria, coragem e capacitação do Espírito, para que saibamos lidar com os adversários do Evangelho. Guarda também o nosso coração, para não perdermos a simplicidade da fé, enquanto aguardamos a recompensa que virá do Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.